Olá, aluno universitário, seja muito bem-vindo à live do Vivência Universitária. Aqui nesse canal, nós ajudamos você a conquistar o seu diploma fazendo o seu TCC de forma simples e rápida. E hoje, o tema da nossa live é Meu orientador sumiu. E agora, o que eu faço? E aí, você já passou por isso? Se você já passou por isso ou tem medo, assista esse vídeo até o fim que eu vou te contar o que você deve fazer. Para começar, vamos entender o que significa essa sumida do seu orientador, né? Ele sumiu, para onde ele foi? O que ele faz, né? Bom, é muito importante a gente entender o lado desse professor orientador também. Muitas vezes os professores universitários estão sobrecarregados, então eles estão dando aula, estão corrigindo prova, estão orientando alunos de TCC. Geralmente são vários alunos, cada um com um tema, cada um com um objetivo. E aí esse orientador precisa se dividir para poder suprir as necessidades de cada um desses alunos. Alguns alunos demandam mais, outros menos. Outros alunos conseguem caminhar um pouco mais sozinho. Mas o orientador, ele está ali tentando ajudar todo mundo. Então, muitas vezes, o seu orientador sumiu não é porque ele tem alguma coisa em particular com você, mas sim porque ele está sobrecarregado de coisas para fazer além da sua orientação. O importante é você não se desesperar de primeira e achar que você já perdeu toda a oportunidade de fazer o seu TCC com essa pessoa que você escolheu. Além disso, vamos conversar um pouco não só sobre o sumiço dele, mas talvez a demora em te responder um e-mail, a demora em dar aquele feedback claro, né, objetivo. Às vezes você faz uma reunião com o seu orientador e não sabe, e sai da reunião sem saber o que era para fazer, né? Terminou a reunião e você fala assim, Poxa, foi ótima a reunião, mas e agora? O que eu faço? O que é exatamente para eu fazer a partir de agora? Então, esse vídeo vai trazer clareza em tudo isso que você deve estar se questionando agora, tá? Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso, de sumiço do orientador, ou se você tem medo de que isso aconteça, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse universo e perceber que a gente não está sozinho, né? Sempre tem alguém que passou por uma situação muito parecida com a gente. Bom, depois que a gente entendeu que esse orientador, ele não está 100% sentado me esperando, eu, aluno, né? Eu chego lá, ele está como um oráculo me esperando. O que você, aluno, pode fazer para melhorar essa situação de sumiço ou mesmo evitá-la é se organizar e ter uma boa comunicação com o seu orientador. E essa comunicação, ela não é construída de uma hora para outra, ela é construída junto com o relacionamento de vocês. Isso é legal de se pensar. O orientador, ele não é só um professor que vai vir aqui naquele semestre, te dar algumas orientações, te dar uma disciplina e vai embora. Muitas vezes esse orientador se torna um amigo, se torna um parceiro de outros trabalhos, de outras pesquisas, ele se torna um network importante dentro daquele meio que você está desenvolvendo. Então é importante que essa relação seja construída no respeito, na boa comunicação, né, no relacionamento agradável e positivo para ambos os lados. Então, a comunicação vai ser a base para que isso dê certo. E a primeira informação que eu tenho que te trazer para você ter essa boa comunicação é que você seja proativo. O que significa isso? Que você sempre esteja um passo à frente do seu orientador. Professora, mas eu não sei nem o que é para fazer, como é que eu vou ficar um passo à frente do meu orientador? Bom, você vai buscar informações, você vai pesquisar, você vai desenvolver o seu trabalho acadêmico o máximo que você conseguir sem a orientação dele. Ou com as orientações que ele já te deu. Às vezes você já fez uma reunião com ele ali, já trouxe algumas coisas para você fazer, você só faz aquilo. Não, você vai ser proativo, você vai procurar mais do que ele está te indicando. Por quê? Porque você vai formular perguntas, às vezes, para ele, que se você tivesse feito uma pesquisinha um pouco mais completa, você já teria as respostas. Então, quanto mais proativo você for, à frente das suas coisas você for, melhor. Se você sabe que vai ter que mandar um e-mail para uma outra pessoa, por exemplo, não espere até a próxima reunião para vocês discutirem isso. Faz o texto do e-mail, manda para o seu orientador ver se está tudo certinho, se você está sendo coerente, principalmente se você estiver no início dessa relação. Claro que se você já estiver no final do seu TCC, você vai entender como o seu orientador escreve e-mail e muitas vezes já vai ter essa autonomia. Mas no começo é bom passar pela análise dele, né? Às vezes, dentro do meio científico, a gente tem uma forma de se comunicar que é bem particular e que é importante que todo mundo esteja ciente desse respeito, dessa organização de ideias e para a clareza nesse meio também. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, seja proativo até onde você pode ser e sempre peça esse feedback, essa resposta, né, das suas ações em relação ao seu orientador. Tenha um cronograma do que você deve fazer e o que você está fazendo.
E sempre que possível, também não precisa todo dia, né? Bom dia, professor orientador, acordei, escovei os dentes e pensei no tema do TCC. Bom dia, professor orientador, depois do tema pensei na metodologia. Né? Não precisa trazer o dia a dia, né? Mas sempre que possível, você atualize o seu orientador do que você está fazendo. Porque às vezes esse distanciamento, esse sumiço do orientador é um pouco de responsabilidade de nós alunos. Porque a gente se perde no dia a dia, nos nossos trabalhos, provas, às vezes até na vida pessoal, e aí esquece de falar para ele o que você está fazendo, esquece de falar que você está em dúvida, esquece de falar os seus prazos. O orientador, ele não sabe o prazo de cada um dos seus alunos, né? Às vezes até sabe, mas ele não tem ali exatamente que no dia 20 você vai ter que entregar tal parte do seu trabalho acadêmico. Se você não mostrar para ele, não posicionar para ele que a gente precisa finalizar isso até dia 15, por exemplo, ele não vai saber, né? Então é bom que você tenha esse cronograma, o trabalho é seu, lembre-se, o trabalho é seu, que você tenha esse cronograma e você acompanhe ali e traga para o seu orientador. Ó, professor, semana que vem eu preciso entregar um relatório, será que o senhor consegue corrigir até o final dessa semana para dar tempo de eu fazer as correções e submeter para onde eu tenho que enviar? Então você sempre deixa muito alinhado os seus prazos com o seu orientador por meio dessa comunicação. Uma outra informação importante é que você deve preparar sempre os seus contatos, né? Sempre na hora de mandar um e-mail ou fazer uma reunião com o seu orientador, saiba exatamente o que você vai perguntar para ele, ou quais são suas dúvidas, ou o que você vai mostrar para ele. Então, por exemplo, a gente sabe, falei lá no início, que o orientador tem sempre um monte de coisas para fazer, um monte de alunos para orientar, fora as outras demandas que o pesquisador geralmente tem. Aí você tem uma reunião com ele de meia hora. Aí você chega nessa meia hora e fica lá. Ah, então, professor, eu não sei o que era pra fazer, eu comecei a pesquisar aqui e me perdi, eu não sei se esse papel tá certo, e agora o que eu faço? Você vai perder a sua meia hora e vai sair dessa reunião sem o que fazer ainda, sem saber o que fazer ainda. Então, quando você entra na reunião e fala assim: professor, esse documento precisa ser assinado. Esse outro precisa ser lido e respondido. Essa parte da introdução eu me perdi, não sei o que fazer. Então, quando você chega já orientado no que você está em dúvida, quais são as coisas que você precisa resolver de uma forma prática, o seu orientador vai vir, vai fazer o check, vai corrigir tudo, vai fazer tudo o que tem que ser feito, e aí você vai sair dessa reunião satisfeito, acredito que com tudo, as novas orientações e sabendo quais são os seus próximos passos, né? Toda vez que você está perdido, tente pensar quais são os meus próximos passos para que eu consiga chegar no meu objetivo. E essa reunião orientada, ou mesmo um e-mail, né? Às vezes o aluno manda um e-mail para um professor assim: professora, eu preciso decidir o tema do meu TCC. Ah, legal, vamos sentar numa reunião para conversar sobre o tema. Aí ele continua nesse mesmo e-mail: eu já fiz pesquisa sobre isso, já tenho um objetivo assim, já tenho uma metodologia assado, e já tenho esse resultado. Mas ele não tinha nem o tema no início do e-mail, agora ele já tem até resultado. Então é importante a gente orientar e pensar antes de escrever esses textos ou antes de marcar essa reunião com o nosso orientador, para que ela seja realmente produtiva e traga o resultado que você está esperando. Bom, até aqui a gente falou da sua posição como aluno proativo que busca sempre falar com o seu orientador, deixar ele a par do que está acontecendo no seu trabalho. Mas pode ser que a questão não seja com o aluno, pode ser que a questão seja realmente de fato com o orientador, que ele está perdido ali com os prazos, que ele está perdido com um monte de alunos que ele tem que orientar. Então, o que eu faço, professora? Eu como aluno, o que eu faço? Se eu fiz tudo isso que você falou, sou proativo, tenho um cronograma, chego nas reuniões já com as coisas bem pontuais, marco reuniões sempre que possível com o meu orientador, mas ele não me responde, ele não me dá um posicionamento do que a gente deve fazer agora em diante. Bom, tudo bem, aluno. Existe essa situação também, né? O que você pode fazer? Vamos ter paciência no primeiro momento. O que é essa paciência? Você mandou um e-mail, né? A gente hoje tem muito WhatsApp. Às vezes você tem um canal de comunicação com o seu orientador, depois falar um pouco sobre isso pelo WhatsApp, mas você mandou um e-mail para o seu orientador, acabou de mandar, agora, deu enter e mandou. Aí você fica na frente do computador assim, esperando ele responder? Não, calma, teremos paciência. Uns 2, 3 dias úteis. O que é dias úteis, né? Segunda a sexta-feira. Você mandou um e-mail sexta-feira, 4 horas da tarde. Aí no sábado você abre e ele não te respondeu ainda. Nossa senhora, esse professor tá muito sumido. Como que tá sumido, cara, né? Sábado e domingo, geralmente o professor não está trabalhando. Na teoria, né? Na teoria. Geralmente o professor não está trabalhando, ele está cuidando daquela outra parte que é a vida pessoal dele, que por incrível que pareça, aluno, ele tem vida pessoal, né? Ele tem uma família, às vezes, ou ele precisa de um momento para ficar só, para tomar um banho. Pois é. Então, dia útil, mandou, ele não respondeu, reenvie um segundo e-mail, talvez, com educação,
explicando, né? Olha, professor, eu já te mandei um primeiro e-mail, talvez o senhor não tenha encontrado aí, mas é que o meu prazo está chegando, eu estou um pouco ansioso, como que a gente pode fazer? Será que eu poderia marcar uma reunião com o senhor ou com a senhora para a gente poder alinhar tudo mais? Bom, e por aí vai. Outra coisa, eu chamo senhor e senhora porque é um costume meu, né? Eu sou já de uma geração aí onde era comum, com respeito, a gente chamar as outras pessoas mais velhas de senhor e senhora. Mas se você não chama senhor e senhora, não é uma obrigação, tá? É uma questão ali de como você percebeu o trato com o seu orientador. Inclusive, tem pessoas, não orientador, mas tem pessoas que simplesmente não gostam de ser chamadas de senhor e senhora. Então, veja o que ele prefere ser chamado, tá? Outra coisa interessante que eu comecei a falar aqui foi a questão do qual meio de comunicação que eu vou utilizar para falar com o meu orientador. Alguns orientadores querem que as conversas fiquem pelo e-mail, por vários motivos. Primeiro, para que você não fique, né, causando na vida dele numa sexta-feira à noite, no WhatsApp, mandando mensagem e tudo mais. Outra coisa é que quando você está com o WhatsApp, você tem o número desse professor. Às vezes o professor não quer que você tenha o número dele, vai que você liga, às vezes tem uma prova, você liga para saber a respeito da prova. Gente, tem aluno todo tipo, né? Então, às vezes, o professor não quer essa comunicação via WhatsApp, que às vezes é muito informal e tudo mais. Ele prefere por e-mail. Se for por e-mail, pensa que ele tem que ler esse e-mail, ele tem que te responder. Às vezes tem um tempo maior, um prazo maior para as coisas acontecerem. Lembra do seu cronograma? Fica de olho nele para que o prazo de resposta do professor não ultrapasse o seu prazo para entregar determinada parte do seu TCC. Se o seu professor te deu o número dele, ele permitiu que você usasse o WhatsApp, né? Muitos, né, permitem até esse tipo de comunicação, seja assim como você foi educado no e-mail, foi um pouco mais formal no e-mail, você tem que ser no WhatsApp também. Apesar de você estar com o WhatsApp dele, você não é amigo íntimo dele naquele momento, você tem uma relação de professor-orientador. Então, para que você exija o respeito dele também, você precisa, do seu lado, ter esse respeito. Professor, meu prazo é tal, gostaria de saber se a gente pode se conversar, fazer uma reunião online, uma reunião presencial, ou se eu mando o documento por e-mail, o senhor pode corrigir, eu mando o documento por aqui, e aí você vai vendo o que ele te dá de resposta, tá? Se ele te deu o WhatsApp, provavelmente ele já vai ter uma resposta um pouco mais rápida, né? O relacionamento fica um pouco mais próximo, isso é bom. Mas se ele não deu, pense nesses prazos de ler o e-mail, abrir, responder e tudo mais, tá bom? Professora, fez tudo isso e ainda não adiantou. Bom, aluno, se realmente você fez tudo isso e ainda não adiantou, eu te aconselho a procurar outras pessoas, talvez um amigo desse orientador, um outro professor que seja amigo desse orientador e perguntar: professor, olha, a Érica é minha orientadora, mas eu já mandei e-mail, já mandei WhatsApp, já mandei tudo e ela não tá me respondendo. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Às vezes aconteceu, né, aluno? Uma coisa na vida pessoal dela que ela tá até de licença e você não tá sabendo. Então, esse professor amigo talvez possa te dar uma sugestão do que está acontecendo. E se por acaso você não tiver esse professor amigo, aí realmente é procurar a coordenação do curso e falar: olha, tá difícil a comunicação com o professor, eu já mandei e-mail, esperei 2, 3 dias, mandei um outro e-mail, esperei mais 2, 3 dias, ela não me respondeu, meu prazo está chegando, eu estou começando a ficar um pouco ansioso em relação a isso, ou ansiosa em relação a isso. Como eu posso fazer para que eu tenha essa resposta? Ou o que você, coordenador do curso, me orienta a fazer? Aí o coordenador vai ter ciência e vai te trazer algumas outras alternativas, né? Algumas outras sugestões de como resolver essa questão. Às vezes até falar mesmo com esse professor para que ele te dê uma atenção, que você está se sentindo ali um pouco abandonado no meio do caminho. Mas sempre com muita educação, com muita calma. Professora, mas eu estou com prazo apertadíssimo, não tenho nem educação, nem calma para isso. Então, por isso que tem que fazer as coisas antes. Esteja sempre um passo à frente do seu orientador e principalmente pensando no seu cronograma. Então você sempre tem que estar adiantado para que não chegue lá, faltam 2 dias para entregar, o professor ainda nem sabe que eu sou aluno dele e tá um caos. E aí quem vai ficar estressado é você. A ideia é que você consiga conquistar o seu diploma sem grandes dificuldades, né? E o TCC é só um caminho para isso, ele não deve ser um problema. Se você já passou por alguma situação dessas, deixa aqui no comentário para a gente saber. E se você também quiser saber mais sobre esse conteúdo ou outros conteúdos que a gente trabalha aqui no canal, aproveita já para seguir a gente, ativar o sininho, que a gente sempre traz novidade. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre coisas do TCC e da vivência universitária como um todo, né? E só para finalizar essa questão de como lidar com esse orientador, vamos pensar nos 2 extremos, né? Aquele orientador que é muito exigente,
Então você deve se preparar para essa reunião ser muito mais focada, ele te pedir resultados, ele te pedir sempre uma proatividade, ele vai te direcionar nesse sentido. E também nós temos do outro lado aquele orientador que é pouco exigente, que é mais sossegado. Então tome cuidado, aluno, porque a gente pensa assim, o orientador é tranquilo, vai ser tranquilo. Ele é tão tranquilo que às vezes ele não se atenta aos seus prazos, às vezes ele não se atenta às suas referências, como você está organizando. Então você vai ter que ser muito mais criterioso para fazer esse trabalho e correr atrás para que ele seja tão bom quanto se o seu orientador fosse um pouco mais exigente, um pouco mais focado naquele trabalho, tá bom? A comunicação não é só sobre pedir e receber, ela é sobre manter um bom relacionamento, manter uma boa relação com esse profissional que é o seu orientador. Isso vai trazer grandes benefícios, ou para a vida, né? Você vai ter uma pessoa ali que pode te ajudar a construir novos caminhos, te ajudar a buscar novas pesquisas, ter um network super importante, ou mesmo para aquele momento, esse período em que você está fazendo TCC, que às vezes vai de 6 meses a 1 ano até mais, você tem um bom período, né? Você consegue fazer isso com calma, com disciplina, com tranquilidade, para que você tenha um bom resultado. Não só lá entregar um trabalho, seja o que Deus quiser. Não, você entrega esse trabalho de TCC com orgulho daquilo que você fez. Você está contando a sua história por meio de um trabalho bem feito. Bom, e dentro dessa construção desse relacionamento, a comunicação é um dos pilares, mas a gente também tem o respeito, né? Que eu falei o tempo todo, que você for escrever um e-mail, que você for mandar uma mensagem por WhatsApp, seja respeitoso, seja profissional. É uma relação profissional, não é uma relação entre amigos. Ele é o seu orientador, ele é super divertido, ele paga meu almoço, mas é uma relação profissional ainda. Então mantenha esse profissionalismo. Agradeça sempre as correções que ele fizer e os feedbacks, né? As devolutas que ele fizer a respeito do seu trabalho. Isso é importante, porque você está entendendo que existe uma hierarquia aí, né? O professor, ele conhece um pouco mais daquele assunto do que você, ele tem uma experiência maior e ele está passando essa experiência para você. Então aproveite e agradeça sempre, né? A gente encontrar pessoas generosas no mundo, no nosso caminho, é sempre bom a gente agradecer também, né? Seja aberto a críticas construtivas. Existem críticas, né? Receber críticas não é sempre muito bom, mas existem formas e formas de passarem essas críticas. Então, de novo, volto lá por respeito, é o que eu busco sempre com os meus alunos, e eu espero que vocês, alunos, encontrem isso também com os seus orientadores. Então, eu posso falar a mesma coisa de diversas formas, e essa forma é que é importante, mas você também, aluno, precisa receber isso da forma que foi entregue. Se for de uma forma ríspida, né, com falta de respeito, você vai saber se posicionar ou sair desse relacionamento tóxico, porque a gente tem relacionamento tóxico com o orientador sim, de diversas formas. Ou, se ele falou de uma forma positiva e construtiva, você entender que isso foi sobre o trabalho, não sobre você ou sobre a sua capacidade, mas sim sobre o trabalho, e aí você vai poder melhorar e trazer uma nova versão para ele depois, para vocês, né? Depois, muito melhor. E também mostrar entusiasmo por esse projeto, afinal é o seu nome, é o nome dele que vai nesse projeto, que você vai apresentar uma hora para uma banca, que vai ser avaliado. Então é importante que você esteja empolgado com isso, não esteja lá... de novo, vou ter que fazer metodologia. De novo ele corrigiu isso. Poxa, já deu a introdução, por que ele tá voltando lá? É assim, a construção de um TCC é assim. Eu sempre falo para os alunos que um trabalho acadêmico ele é vivo, então você vai construindo, de repente você escreveu o objetivo, aí você foi ler a introdução e fala, poxa, agora já não faz mais sentido esse parágrafo, vou mudar. Então você vai construindo. O TCC ele só acaba o dia que você defende, tá? Não é a hora que você termina a introdução, nunca mais vai mexer nela. Esquece, aluno. Você vai ter que refazer se for necessário sim. Principalmente porque vocês estão construindo as ideias ali dentro desse trabalho acadêmico ainda, tá bom? Bom, e nem tudo, aluno, você precisa ouvir, né, principalmente dessas críticas, e guardar como verdade absoluta. Ontem eu estava falando com os meus alunos em sala de aula de uma visão, de uma metodologia, de um pensador que ele vê o aluno não como um pote vazio, né, mas é um pote cheio, que tem as suas experiências, que tem o seu conhecimento. Então você, aluno, é um pote cheio. Eu, como professora, não vou te encher, você já está cheio. A gente vai compartilhar essas informações. E no TCC é a mesma coisa. Então, quando o seu orientador discordar de você, falar assim, não, aluno, isso daqui está fora de contexto ou está errado, se ele fez uma crítica construtiva, uma crítica positiva, busque argumentar de forma clara
e com embasamento, né? Não fala assim, ah, professor, eu acho que o senhor tá errado, que não é isso não. Eu vi no TikTok que é de outro jeito. olha, traga informações com embasamento teórico e científico, porque você está trabalhando com ciência. Nada impede de você ter visto um vídeo de ciência no TikTok, sem problema, desde que você traga um embasamento para ele. Olha, professor, eu entendi o que você apresentou, eu entendi o seu ponto de vista, porém, saiu uma pesquisa no dia XPTO falando isso, isso e isso, e é com base nessa pesquisa que eu estou falando. Aí você vai trazer a conversa em pé de igualdade, você vai conseguir mostrar para ele toda aquela sua proatividade, todo o quanto você está empolgado com esse trabalho e principalmente o quanto você está envolvido e responsável por ele. Então, busque argumentar sempre de forma clara. E aí, se você consegue fazer isso, muitas vezes você até mostra para esse orientador que, poxa, ele precisa rever os conceitos dele, saiu coisa nova, ou tem uma outra forma de ver aquilo que ele está visualizando também, né? Vocês começam a discutir realmente, a conversar aquele assunto de uma forma muito legal. E você vai sair dessa reunião, assim, igual um pavão, sabe? Se achando, porque realmente é gostoso. Não porque você foi superior ou inferior, não é nada disso. É simplesmente porque você conseguiu absorver um conteúdo e conversar com alguém sobre aquele assunto. Isso é fundamental. Assim como a gente está pedindo aqui para que o orientador escute a gente também tem que estar disponível para escutar ele. Ele vai trazer os pontos de vista dele, ele vai falar do que ele já viveu e você vai ter que avaliar o quanto aquilo faz parte do assunto que vocês estão falando, o quanto aquela informação que o seu orientador trouxe pode ou não te influenciar, né? Não aceitar como verdade absoluta, porque você é um potinho cheio, mas avaliar. Olha, isso que ele falou realmente faz sentido. Então eu vou colocar no meu potinho, vou colocar na minha mente, no meu trabalho, que vale mais a pena ainda. Bom, se você chegar no momento que a discussão realmente não vai para lugar nenhum, tente trazer ali o meio termo, né? Sempre que possível, para que as coisas tenham esse bom relacionamento que a gente falou até agora. Então não adianta você sair de uma reunião, eu venci porque a última palavra foi a minha. E depois, como que fica esse relacionamento? Isso é pra vida, né? Não é só pro orientador, não. Como que fica esse relacionamento? Então, às vezes, é muito mais importante a gente sair ali pensando a respeito do que for dito na reunião e depois elaborar a nossa resposta, buscar argumentos e tudo mais, do que sair vencedor e depois não ter relacionamento e não ter nem TCC, né? Dependendo do que acontecer. E lembre-se, o orientador, ele não é orientador à toa. Ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência, ele sabe daquele assunto que você está querendo trabalhar, ele tem outras visões que talvez você, aluno, não tenha ainda. Então saiba ouvir, saiba refletir, saiba argumentar com o seu orientador sempre que possível. Eu tenho certeza que esse relacionamento vai ser muito bom. E aí, além do seu orientador, você vai ter um amigo, vai ter um parceiro de networking e quem sabe aí conseguir até novas coisas por meio desse relacionamento, né? E é assim que a gente deve construir um relacionamento interessante, importante com o seu orientador. Bom, então recapitulando tudo que a gente falou nesse vídeo, lembre-se que seu orientador ele pode estar sobrecarregado, então esse sumiço dele pode não ser à toa, tente entender o que está realmente acontecendo, busque sempre se posicionar como um profissional, né? Professor, eu sou um aluno, mas você é um aluno que está numa posição de profissional. Se você está para defender um TCC, você já está no final dessa fase de aluno. Então, posicione-se como um profissional para conversar com esse orientador. Se prepare para conversar com esse orientador. Saiba argumentar, saiba ouvir e respeitar também ele como uma pessoa, como um profissional. E entenda que existe aí todo um mundo por trás que ele pode te apresentar e que vocês podem crescer juntos dentro dessa construção desse TCC. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Deixa aqui no comentário qual é a sua maior dúvida a respeito dessa comunicação e desse bom relacionamento com o seu orientador, que eu vou voltar para te responder. Quem for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like para eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Seja muito bem-vindo. Um beijo, valeu, tchau!